Aleluia. Se é para Jesus, pode ser muito melhor, né? Glórias ao teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Com essa expressão de louvor, Senhor, te entronizamos aqui. Agora, eu quero de novo, para aqueles que ainda não conhecem, né, apresentar o pastor Eliezer Magalhães. Ele é um servo querido de Deus, né, a família dele, e é uma honra apresentá-lo aqui, este servo amado. E vamos orar pela vida dele. Se você concorda, estende a sua mão. Vamos apresentar aqui a vida do servo dele. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, Deus. Obrigado por ter nos encontrado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, que encarnou essa mensagem inteligível a nós agora, que só Jesus pode derrubar a barreira de inimizade que a queda nos causou. A queda que a gente ouviu hoje de manhã aqui, Senhor, pode ser restaurada na cruz, Senhor. Há perdão, Senhor, há libertação, Senhor, há restauração da nossa identidade na cruz. E agora, Senhor, usa a vida do teu humilde servo Eliezer para ser um instrumento do teu poder, Senhor. Que a fala dele seja a fala de Cristo Jesus, para que a palavra do teu servo, Senhor, ainda que fira os corações, ó Deus, que muitas vezes enganosamente entesouram lixo como se fossem preciosidades no seu coração, mas há poder na palavra. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada afiada, que corta dos dois lados e divide o indivisível hoje, através da pregação do evangelho do teu servo Eliezer, Pai. E que através dessa mensagem, Pai, ainda que a palavra fira corações, o bálsamo da própria palavra restaure corações hoje, e eles saiam daqui libertos, restaurados, cheios da unção do teu Espírito Santo. Coloca a tua mão sobre ele, resplandece a tua face sobre ele agora, Senhor, para ser um instrumento de bênção, de vida e de cura no meio do teu povo, esse povo que se chama pelo teu nome, que tem sede de ti. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos continuar e a gente vai falar sobre os dois textos agora. E o tema é armando-se para a batalha. Você está pronto para a batalha? Ou talvez o tema dessa mensagem seria: vem para a guerra. Vem para a guerra. Para de ficar assistindo tudo do lado de fora, como se a guerra não tivesse te afetando. Vem para a guerra. Vamos nos preparar para essa batalha. E a gente leu agora há pouco, nós estudamos um pouco Efésios capítulo 6. E eu quero também convidar você a abrir a sua Bíblia agora em 2 Samuel 23. E a gente vai falar ainda sobre essa armadura, mas a gente vai falar também sobre esse outro texto aqui. E o que é que isso tem a ver com a gente? E por que guerra? Por que batalha? Por que isso tudo? É interessante, se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que esse linguajar de batalha, de combate, ele está no Novo Testamento inteiro. Na verdade, está na Bíblia inteira. Paulo, ele vai escrever a Timóteo dizendo: Timóteo, combata o bom combate. E ele fala isso duas vezes. Nas duas cartas ao Timóteo, ele fala isso: combata o bom combate. No final da sua carreira, Paulo vai dizer acerca dele mesmo: eu combati o bom combate. Ele está terminei a minha carreira. Ele está falando que a vida cristã é um combate. E não é à toa que lá em Efésios 6, versículos
12 ali, ele vai falar sobre a armadura, e ele vai falar sobre vários itens dessa armadura. E para que a gente precisa de uma armadura? Nós precisamos de uma armadura para o combate que a vida cristã é. Nós estamos num mundo que jaz do maligno, nós estamos lutando contra Satanás. E sim, esse reinado de Satanás nesse mundo é um reinado usurpador. A palavra Satanás na Bíblia, ela aparece como a junção de duas palavras, Satã e Nas. Satã é o caluniador ou o inimigo, e Nas é serpente, a serpente caluniadora. Então não é qualquer Satã, Satanás é o Satã, é o Satanás, a serpente caluniadora, aquela primeira serpente que é o chamado príncipe dos demônios e que tem liderado estes demônios, essas potestades, esses espíritos, na manipulação de pessoas, na manipulação dos governos, dos sistemas políticos, nos sistemas econômicos, na manipulação da cultura, na manipulação das nossas organizações. Nós percebemos através dos valores, quando valores como, por exemplo, o valor do aborto tenta passar, quando valores acerca das drogas tentam passar, uma lei que agora estão querendo fazer para que seja liberado o uso de drogas, e basta você visitar os países onde foi liberado para você ver a consequência disso, a curto, médio, longo prazo, é terrível. A gente tem que orar para Deus não permitir que essas coisas cheguem aqui, porque são valores demoníacos, são princípios demoníacos. É uma batalha espiritual, sim. Quando nós nos posicionamos dentro de uma universidade e damos a cara a bater em posicionamentos, em posturas, sem ofender ninguém, porque isso é um problema hoje em dia, e a gente está vivendo um tempo muito delicado. Acho que nunca ser crente foi tão perigoso no Brasil nessas últimas décadas, porque nós evangélicos, estamos usando as mesmas armas que o mundo. A gente está xingando, a gente está humilhando, a gente está desprezando. Nós somos chamados para a batalha, sim, mas somos chamados para lutarmos com as armas de Cristo. É para usarmos o cinturão da verdade, é para usarmos o peitoral aqui, da justiça, para usarmos o capacete da salvação, para usarmos a espada do Espírito, para usarmos as sandálias da pregação do Evangelho. Não é para usarmos da arma da calúnia, do xingamento. Mas às vezes eu tenho vergonha de ser crente quando eu abro o Facebook. E eu vejo um lá falando, seus hipócritas da esquerda, seus não sei o que da direita, e aí vão os xingamentos, tem uns níveis assim que eu não vou repetir aqui. E aí eu fico, meu Deus do céu, esse irmãozinho vai lá na igreja, às vezes eu sento do lado dele. O que está acontecendo? Será que a gente esqueceu? Existem valores do mundo, sim, mas se nós lutarmos contra Satanás, com as armas de Satanás, a gente já perdeu a batalha. Perdemos. A gente tem que lutar contra Satanás com as armas do Espírito, com as armas de Deus. E para isso a gente precisa se despojar das armas do inimigo, se despojar das artimanhas, das capacidades, das ferramentas que o mundo tem nos dado e nos revestirmos com a armadura do Senhor. Nós precisamos parar de envergonhar o Evangelho e lutar de verdade a luta do jeito certo. Mas há uma luta, e essa luta precisa ser travada. Ser travada em casa, ser travada na rua, ser travada na faculdade. Nós precisamos de jovens, homens, mulheres, pessoas que se posicionem nas nossas universidades. Aprendam a se posicionar. Leiam mais, busquem mais a Deus, orem, mas se posicionem. Se posicionem diante do Senhor. Bom, 2 Samuel 23, versículos 8 a 17, diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão,
um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé de Ará. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros valentes. Os valentes de Davi. Essa história, esse texto é inspirador, mostrando esses homens. Tem outras histórias ali, se você continuar lendo, você vai ver outras histórias dos valentes de Davi. Homens que foram usados por Deus com coragem, com ousadia, para fazer aquilo que pouquíssimos poderiam fazer. E viveram coisas sobrenaturais, aliás, coisas excepcionais. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Porque viver em batalha, entrar em batalha, é sair da comodidade, é sair da normalidade e ir para o nível da excepcionalidade. Deus nos chamou a vivermos um nível de excepcionalidade, sairmos da normalidade. A normalidade é aquilo que o mundo está fazendo, é aquilo que todo mundo está fazendo. É a justiça dos fariseus, a qual Jesus fala: se vocês fizerem apenas aquilo que os fariseus estão fazendo, vocês não vão entrar no reino dos céus. Vocês têm que ter uma justiça muito mais elevada. E é claro que aqui Jesus está falando sobre a justiça dele, que é viver segundo a vida dele, na graça dele, na vida de acordo com a vida de Jesus. Você está vivendo uma vida na normalidade, você está fazendo aquilo que todo mundo faz, seguindo a maré, seguindo a multidão, ou como diz um filósofo que eu gosto muito, Kierkegaard, seguindo a manada. Será que nós estamos seguindo a manada? Ou será que nós estamos acordando e prestando atenção que a direção que a gente está indo é a direção da multidão? E parar e olhar e tomar decisão por mim mesmo, no meu relacionamento com Deus, naquilo que a palavra de Deus fala comigo, e que mesmo que eu tenha que levantar a bandeira onde o mundo inteiro levanta o contrário, eu vou ter problema. Mas talvez seja disso que você precisa um pouco de problema. Você precisa levantar umas bandeiras para atrair um pouco de perseguição, talvez. Eu fiz Cefet, engenharia eletrônica, antes de fazer seminário, e no meu primeiro semestre, eu não era um adolescente muito tranquilo, sabe? Eu confesso, eu era meio complicadinho. E eu lembro de entrar e eu tinha aula de filosofia da ciência. E na primeira semana de aula, o meu professor ateu chega e começa a falar sobre o ateísmo e a filosofia e não sei o quê, e os cristãos são todos uns ignorantes, porque os evangélicos, os pastores são todos ladrões e as igrejas estão roubando e enganando pessoas, e eles só servem para mentir, e são todos ladrões, todos os pastores são ladrões, todos são isso, são aquilo. Começou a despejar raiva na igreja, que ele tinha contra a igreja e contra os pastores. E todos os pastores, e todas as igrejas, e daquele jeito, e falando de Marx, falando de Nietzsche, falando de Hegel, falando de não sei quem mais, e começou a falar para um grupo de pessoas que acabaram de entrar no primeiro ano da faculdade,
sem saber nada sobre aquilo, que esses filósofos tinham falado de fato. Parecia que ele era o grande sabedor de tudo. Mas Deus estava me incomodando ali naquela cadeira. Eu levantei a mão. E ele continuou falando. Eu levantei a mão. Levantava a mão, levantei a mão. Até que uma hora ele parou. Ele falou assim, pode falar, quem que é você? Eu falei, eu sou Eliezer. Obrigado, professor. Eu quero agradecer o Senhor. Quero agradecer o Senhor diante dessa turma toda, porque a sua aula está sendo muito boa. Por causa da sua aula, eu cheguei numa conclusão aqui, muito importante. Eu descobri que o senhor é gay. A turma teve essa mesma reação, engraçado. E o professor ficou, como é que é? Ele olhou para mim, o que você falou? Eu falei, sim, quero agradecer, porque a sua aula tem sido muito boa, e baseada nessa sua palavra, eu cheguei à conclusão de que o senhor é gay. Eu não tenho preconceito nenhum, mas o senhor é gay. Aí ele, por quê? Da onde que você viu? O pessoal começou a rir. Aí eu falei assim, professor, mas é óbvio. Eu tive um professor de filosofia que era gay. Logo, todos os professores de filosofia são gays, professor. O senhor é gay. O senhor acabou de me falar por causa de um pastor que é ladrão. Logo, todos os pastores são ladrões. Porque uma igreja lá está enganando pessoas. Logo, todas as igrejas estão enganando todas as pessoas. Eu acabei de aprender isso com o senhor. Muito obrigado. Aí ele ficou quieto. Aí eu falei, professor, eu sou filho de pastor. No dia que o senhor quiser ir lá em casa tomar um café com a gente, o senhor está convidado. O salário do meu pai é definido pela igreja. Nós somos de uma igreja batista. Existem outras igrejas, não é só a batista que é séria, existem outras sérias. Igrejas que acompanham o que é feito. Meu pai tem salário. Meu pai é acompanhado, e meu pai cuida de pessoas. Meu pai dedica a sua vida para a vida de pessoas. E o meu pai é um herói para mim. Ele é um grande homem de Deus. Eu sei que existem mentirosos aí fora. Mas eu quero dizer, o senhor está convidado um dia lá em casa, está convidado a tomar um café, a conhecer e tal. Aí ele parou, a turma ficou em silêncio. E aí ele pediu desculpas. Pediu desculpas para mim, na frente da turma e tal. E aí, eu não sei porquê, eu fui com 10 no final, né, nessa matéria. E sabe, eu tenho aprendido que nós não podemos nos calar. Nós não devemos nos calar. Nós precisamos nos posicionar. A gente não precisa ofender. A minha intenção não foi ofender o professor. A minha intenção foi desconcertá-lo. Mostrar que o argumento dele estava errado. E a turma inteira viu. Ele nunca mais falou de igreja, aquele semestre inteiro. Nunca mais. Mas quantas vezes a gente fica calado? Quantas vezes a gente deixa que Satanás coloque a sua bandeirinha lá, ó, e a gente não tenta tirar a posse que ele colocou, ele tomou posse de uma área da tua vida e você não foi lutar. Porque você não se posicionou, porque você tem medo, porque você se acha incapaz, ou talvez porque você realmente não esteja ainda preparado e você precisa colocar armadura, você precisa se preparar. E as armas que nós precisamos usar são as armas de Deus. São as armas espirituais. Algumas lições que eu aprendo aqui desse texto. E a primeira lição aqui que eu aprendo é com esse primeiro homem ali, o Jabezão. Nome bem interessante para você pôr no teu filho. Se quiser, né? Tem alguns aqui, outros bem interessantes também. Jabezão. Nome bonito. E aí, ele vai e enfrenta 800 homens. Gente... eu não sei você, mas se eu vejo 800 homens vindo na minha direção com espada, eu vou correndo na direção contrária. Ele não. Ele foi na direção deles. E ele lutou contra os 800. E ele venceu os 800. E o que é que inspira uma pessoa a fazer algo assim? O que é que leva uma pessoa a ir na direção de 800 inimigos, sozinho? E eu penso que algumas coisas inspiraram esse homem para ele enfrentar sozinho esses 800. Primeira coisa que inspirou ele foi Davi. Ele não era o valente
simplesmente. Ele era um dos valentes de Davi. Por quê? Porque antes dele, Davi tinha feito o que fez. Antes dele, ele tinha visto Davi, talvez, quem sabe, Jabezão, estivesse lá naquela guerra, onde um dia um moleque de, 15, 16, 17 anos talvez, entra com uma funda para enfrentar um gigante. Talvez Jabezão fosse um daqueles que estavam lá olhando e falou assim: ih, já era, esse morreu. E aí ele olha, ele olhando e dizendo assim: eu vou no nome do Deus de Israel. E ele vai e ele joga a pedrinha e mata o gigante. Todo o povo que está ali, o exército que está ali, as linhas são inspiradas, o Espírito Santo move, aquele povo todo se levanta e vai para a guerra. Talvez Jabezão estivesse ali naquele lugar. Por isso que agora ele, diante de 800 homens, ele olha e eu creio que ele está pensando assim: se Deus usou um moleque para vencer aquele gigante, Deus pode me usar para vencer 800, bora lá. E sabe, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, e aí eu gosto daquele texto de Hebreus, quando fala sobre a nuvem de testemunhas. Quando a gente olha para a vida de Davi, quando a gente olha para a vida de Elias, de Moisés, de Isaías, Jeremias, a gente tem que ficar inspirado. Quando a gente olha a vida de Pedro, quando a gente olha a vida de Paulo, quando a gente olha a vida de João, quando a gente vê a vida destes homens de Deus, simples. Tiago fala que Elias era homem igual a você, era ser humano, sujeito às mesmas paixões, às mesmas necessidades. Mas quando ele orou para Deus segurar a chuva, Deus segurou por 3 anos. E depois quando ele ora para Deus descer fogo do céu cai. E quando ele ora a Deus, agora manda chuva, Deus manda chuva de volta. Deus usa pessoas como eu e você. Quando a gente olha para a história dessas nuvens de testemunhas, nós precisamos ficar inspirados e dizer assim: se eles fizeram, eu consigo, eu vou. Não porque eu sou alguma coisa, não porque eu posso alguma coisa, quem sou eu? Mas porque Deus pode, e se Deus fez na vida deles, Ele vai fazer de volta. Ele vai fazer de volta. Quais são os 800 inimigos que têm se levantado contra você? Talvez você já tenha corrido em retirada, tenha fugido. E hoje é o dia de você olhar e enfrentar. Porque se você vai no nome do Senhor, não tem gigante que fique em pé. Se você vai no nome do Senhor, não tem fortaleza que fique em pé. Se você vai no nome do Senhor, 800, pode ser 1000, pode ser o que for, eles vão cair. Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. 10 anos atrás, Deus colocou um sonho louco na minha vida. Começar a fazer um trabalho, 12 anos para ser mais exato, começar um trabalho missionário na Índia. Na época eu fui conversar com várias organizações missionárias e a maioria delas falou para mim: não, isso é loucura, você é jovem, você é branco, não vai dar certo, lá eles são preconceituosos, não vai dar certo. Aí outra: você não tem dinheiro, você não tem isso, você também isso, não vai dar certo. Ninguém falava que ia dar certo. Mas Deus tinha falado para mim: você tem que fazer. Aí eu vim falar com o pastor Pascoal: pastor, eu quero fazer, Deus está colocando no meu coração. E o pastor falou assim: se Deus colocou no teu coração, vai fazer. Só que não tem dinheiro mesmo. Eu falei: tá bom, vamos embora. E assim, né? E aí foi, gente, começamos a treinar 12 jovens há 10 anos atrás. Vai fazer em março agora, próximo, vai fazer 10 anos que a gente começou a treinar 12 jovens. Nós treinamos 12 jovens. Esses jovens começaram a trabalhar, fizemos evangelismo, fizemos trabalhos de plantação de igrejas, cometemos erros. Eles começaram a evangelizar, plantaram igrejas, missionários foram enviados, duplicamos o número e fomos trabalhando. Em 2012, nós fomos para uma das regiões mais difíceis da Índia. Deus tinha colocado no nosso coração: vocês vão para o lugar mais difícil do norte da Índia. O lugar onde tem perseguição. Tá bom, vamos lá. A gente começou a trabalhar no lugar mais difícil. Começamos a treinar pessoas. 2012, 2013, 2014. Nós tínhamos plantado cerca de 50 e poucas igrejas em toda aquela região. E a gente estava assim: nossa, glória a Deus. Era treinamento, era isso, era levantar recursos para plantador de igreja, e abre um seminário, e faz isso, e faz aquilo, e a gente se desdobrando para fazer as coisas.
E aí a gente desafiou as pessoas, vamos continuar plantando igrejas. Em um ano essas igrejas levantaram líderes, nós treinamos os líderes, essas igrejas duplicaram para mais de 100 igrejas no norte da Índia. Pouco tempo depois elas duplicaram novamente para mais de 200, depois para 500 igrejas. Nesse ano, só esse ano de 2019, essas igrejas se multiplicaram para 1.200 no total. Nós batizamos pela graça de Deus e para a glória de Deus. Só nesse ano de 2019, 16 mil pessoas no norte da Índia. Isso porque é impossível. Isso porque é impossível. Não vai dar certo. Você é branco, você é jovem. Não funciona. Você está entendendo? Glória a Deus, que eu sou jovem, que eu sou branco e que não vai dar certo. Porque daí eu posso confiar no poder de Deus e é Ele que faz. E Ele faz. Deus quer fazer o impossível através da sua vida, a começar dentro da tua casa. Talvez o impossível esteja bem pertinho de você. Você precisa tomar decisões que você nunca teve coragem. E hoje você vai tomar. Você vai confessar algo. Você vai ligar para aquela pessoa, talvez, você vai pedir perdão por algo. Existem decisões que você vai precisar enfrentar. E lembre-se que Deus não chegou um dia, do dia para a noite, e levou Davi para enfrentar Golias. Não, antes ele levou um leão, um urso. Quem sabe hoje Deus vai levantar um leão para você enfrentar. E não é para você fugir da raia, não. No versículo 9 fala que Eleazar, esse quase xará meu, ele estava lá quando os filisteus foram desafiados por Davi. Interessante esse texto ali. Porque Eleazar, ele está com Davi. E os filisteus estão ali do outro lado. E Davi chega e ele provoca os filisteus. E os filisteus começam a vir na direção de Davi para matar ele. Ele está com alguns soldados ali. Só que o que acontece? Todos os soldados que estão com Davi fogem. O povo todo que está com Davi foge. Quem que fica do lado de Davi? Eleazar. Davi está lá, olhando para o povo. Assim, vai embora? Pode ir, eu vou ficar aqui. E Eleazar está ali com a espada dele na mão. Fala assim, eu vou ficar. Quando os problemas se levantam contra você, o que você faz? Você foge com a multidão ou você fica com o rei? Quando a tentação se levanta contra você, o que você faz? Você dá vazão à vontade da tua carne ou você se posiciona com o rei? Nós precisamos de homens e mulheres que aprendam a se posicionar com o rei. A se colocar firme na frente da batalha e dizer, tá bom, eu vou enfrentar. E o interessante aqui é que essa é uma batalha que foi chamada pelo próprio rei. Davi disse, vem, vamos lutar. Às vezes, Jesus vai chamar batalhas para a tua vida que você não queria. Mas Ele quer que você lute. E você não precisa ter medo. Você não precisa se atemorizar, não precisa fugir, não fuja, posicione-se. Lembra, a palavra que é mais repetida no Novo Testamento é, seja firme, posicione-se, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Lute, não desista. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Mas infelizmente eu tenho visto muitos crentes desistindo da sua família, desistindo de viver uma vida santa, desistindo dos seus casamentos, desistindo de entrar em batalha pela sua esposa, pelo seu marido, desistindo de viver uma vida de verdade espiritual, em oração, desistindo do seu filho, desistindo da sua filha, desistindo da sua mãe, desistindo do seu pai. Tem gente desistindo dos sonhos que Deus deu, das missões que Deus deu para nós realizarmos aqui nessa cidade ou em outros lugares. Eu conheço muitos vocacionados que nunca foram. Deus me chamou, mas nunca vão, porque estão aqui acovardados como esses que fugiram da frente de batalha.
Nós precisamos de homens e mulheres que se posicionem e estejam prontos a enfrentar as dificuldades desse tempo. E temos gigantes nesse tempo para serem derrubados aqui em Curitiba. O gigante da droga, o gigante da prostituição. Nós precisamos de pessoas que de fato se importem com aqueles que estão oprimidos por Satanás. Precisamos de pessoas que se posicionem no nosso governo. Sim, posições políticas na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado. Crentes de verdade que se coloquem nas nossas universidades. Por que a nossa juventude não está se aprofundando? Precisamos de doutores na Universidade Federal do Paraná, na PUC, na Universidade Teológica Federal do Paraná. Precisamos de pessoas nas universidades dessa nossa nação. Pessoas com doutorado, que sejam crentes de verdade, para fazer a diferença lá. Pessoas que entendam a importância de lutar as batalhas que precisam ser lutadas. Precisamos de pessoas que saiam daqui e vão sim para o outro lado do mundo. Precisamos de pessoas que saiam daqui e vão para o nosso sertão. Pessoas que saiam daqui e vão na direção das pessoas que estão sendo oprimidas aqui nos nossos bairros. Através das drogas, através da prostituição, através das mentiras, das falsas religiões. Precisamos de pessoas de coragem, que entrem no meio da fortaleza de Satanás e tirem as pessoas que estão sendo escravizadas de lá. Chega de ficar fugindo. Quando as dificuldades se levantam, nós precisamos nos posicionar e ficar ao lado do rei. Ficar ao lado do rei. Outro princípio ali no versículo 10 é que ele luta, Eleazar luta. E aí parece, não diz o número de pessoas ali, mas ele luta tanto que a espada, a mão dele se cansa. E a espada fica apegada à mão dele. E é interessante isso, porque ele provavelmente não foi pegar a espada pela primeira vez na sua vida ali. Senão ele teria morrido logo no início. Ele com certeza já lutava antes. Já tinha se preparado para uma situação assim. Você tem se preparado? Você tem manejado bem a sua espada? As pessoas não gostam mais de ler e estudar a Bíblia hoje, não sei porquê. Claro, a gente tem coisas muito mais atrativas hoje, né? É muito fácil a gente se perder num vídeo, numa postagem, nisso, naquilo. Tem horas e horas de entretenimento disponíveis assim pra gente. A gente vive hoje num tempo onde a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para Deus, porque a gente está tão corrido. Eu acho que a igreja de hoje é a igreja dos espinhos. Por que a igreja dos espinhos? Lembra a parábola do semeador? Uma parte caiu no meio do caminho, vieram as aves e tiraram. A outra caiu no meio de pedras, veio o sol, queimou e não deu fruto, não cresceu. E a outra caiu no meio de espinhos. Ela cresce, mas ela não dá fruto. E os espinhos abafam. Quando Jesus vai explicar, ela vai falar assim, os espinhos são os cuidados deste mundo. São as riquezas, são os cuidados deste mundo. Ela nasce, ela está lá. Mas ela não dá fruto. Por que ela não dá fruto? Porque os espinhos sufocam. E eu acho que nós vivemos uma época onde a igreja de Cristo, na maioria, ela está sufocada. Nós estamos tão sufocados. A gente não tem tempo. A gente não tem tempo para orar. A gente não tem tempo para ler a Bíblia. A gente não tem tempo para jejuar. A gente não tem tempo para fechar a porta do quarto e ficar louvando, se derramando a Deus. Diante de Deus, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para discipular uma pessoa. A gente não tem tempo para conhecer as pessoas que precisam, investir a vida de pessoas que realmente precisam da gente. A gente tem que estar trabalhando. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, minha agenda está cheia, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma pós, agora eu tenho que fazer um mestrado, eu tenho que fazer um doutorado, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer não sei o que lá. E a gente está sempre enchendo. E a gente está cansado. Se tem uma das palavras que eu mais ouço por aí, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não dou conta. Tem alguém aqui que não está cansado nessa tarde? Levanta a mão, por favor, deixa eu baixar a minha. Não é? Nós vivemos uma época difícil. Nós precisamos cortar os espinhos. Nem tudo isso é mal. Eu não estou dizendo que essas são coisas ruins. Eu não estou dizendo que você não possa ter o teu tempo de entretenimento. Eu não estou dizendo que você não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que essas coisas estão tomando todo o espaço do nosso coração.
E nós não temos tempo para o mais importante. E por isso, quando as batalhas se levantam, a gente pega a espada, a gente não sabe nem usar esse negócio, e a gente leva uma surra do diabo. Pare, ouça a voz do Espírito. Leia a palavra, medite na palavra. Uma das coisas que é normal na vida de um espadachim são as cicatrizes. Porque de tanto brincar com as espadas, de vez em quando você vai se cortar. E a palavra de Deus precisa primeiro cortar a gente. Vai cortar mesmo. A palavra de Deus tem cortado você. Quais são as marcas da palavra de Deus na sua vida? Quais são as cicatrizes que você carrega? O que a palavra de Deus cortou em você? Porque é assim que começa. Ela começa gerando cicatrizes na gente. E ela nos marca. Quantas vezes eu estava lendo a palavra e de repente isso daqui foi para mim, Deus do céu. Preciso, me ajuda. Preciso mudar isso. Aí eu continuo lendo, meditando. Eu falei, essa daqui, Deus, Senhor. Aqui o Senhor foi duro. E aí você vai levando, a palavra de Deus vai cortando você. Mas sabe, uma das coisas, quando eu sempre li Efésios 6, lá da armadura, de uma forma. Mas quando eu comecei a fazer um estudo exegético lá no grego, Deus me abriu de uma forma assim muito interessante. Uma delas foi a palavra lá da espada. Ele fala assim que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra ali é rema, não é logos. O que significa? No grego, a palavra logos, ela é normalmente usada para a palavra mesmo, a palavra escrita, a palavra de Deus. Mas a palavra rema e logos são diferentes no grego. Rema é a palavra falada por Deus. Não é a palavra que Deus já disse, em outras palavras ali. É a palavra que Deus está te dizendo. É a palavra que Deus vai te falar. É a palavra que Deus vai te revelar nesse processo. Aí eu fiquei em crise, eu falei, Deus, como é que é isso? É isso mesmo? Me lembro até que uma época o pastor Russell Shedd veio, quando ele estava vivo ainda, né? Ele veio para cá e eu fui almoçar com ele ali, fiz um monte de perguntas. Eu falei, pastor, eu estou estudando esse texto e olha só isso daqui. É isso mesmo? E aí ele falou assim, é isso mesmo. Eu falei, mas isso tá... E eu fiquei ali discutindo com ele um tempo sobre esse ponto. E realmente isso me chama muito a atenção, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus, é a rema de Deus. Óbvio que a palavra de Deus escrita, ela é a palavra, ela é a espada. Mas quando a gente está numa batalha espiritual, querido, não é lá que você vai pegar, deixa eu abrir a Bíblia aqui, ver o que Deus tem para falar. Não, é naquela hora ali que você está na dificuldade, no problema, nas lutas, que Deus vai falar com você naquele momento e Ele vai te lembrar essas palavras da Escritura. Ele vai te lembrar essas palavras aqui que você já leu, já meditou. E aí Ele vai te lembrar, e essas palavras que são palavras vivas, são a rema de Deus naquele momento. Deus vai dizer para você e você vai tomar passos. E é com essa palavra que você vai encontrar vitória. E aí a grande questão, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Se você não lê a sua palavra, muito dificilmente você vai ouvir a sua palavra. Se você não gasta tempo orando, buscando a face de Deus, meditando na sua palavra e se derramando na sua presença, muito dificilmente você vai ouvir a voz de Deus. No discipulado eu sempre conto essa historinha do afinar o nosso ouvido. Imagina que você está andando lá na 15, aí tem um monte de gente falando, gritando, uma barulheira, mas de repente, se eu estou andando por lá, se a minha esposa está andando por ali, conversando com alguém, eu vou identificar a voz dela. Eu não estou vendo não, peraí, eu estou ouvindo a voz. Você já teve essa experiência? Está num lugar e de repente você ouve, peraí, quem está aqui? Minha esposa está aqui, eu ouvi a voz dela, cadê ela? Daí eu falo, está aqui. Por quê? Que você consegue identificar a voz de uma pessoa que você tem intimidade no meio da multidão de tantas vozes. Por que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus no meio das tantas multidões de vozes que a gente ouve? Porque a gente não tem intimidade.
A gente precisa ter intimidade com Deus. Gasta tempo na palavra, gasta tempo de joelhos em oração de verdade. Se derramando. Uma outra coisa que é muito importante, uma arma muito importante é a adoração. Adoração. Oração, palavra de Deus e adoração. Adoração é fundamental. Se você não vive uma vida de adoração, você deve estar se sentindo seco. Quando a gente começa a viver uma vida de adoração, começa a fechar a porta do teu quarto e ter um tempo de adoração. Coloca uma música e louva a Deus. Se derrama diante da presença de Deus. Chora, ora, agradece a Deus. Louva o Senhor, canta. O tempo que você tiver, Deus vai restaurar coisas na sua vida. Deus vai começar a falar com você. Deus vai ministrar na sua vida. Une esse teu tempo de devocional, de leitura da palavra, de oração, a um tempo de adoração. Foi adorando que Paulo e Silas estavam lá, né? Adorando a Deus na prisão. Quando vem um terremoto, eles são libertos. Adorando. A adoração quebra cadeias. Podia dar vários exemplos aqui de situações de libertação, onde a gente só por louvar Deus, adorar o nome do Senhor Jesus, os demônios saíam. A adoração tem poder. Aprenda a usar as armas de Deus. Medite na sua palavra. Prepare-se para que você esteja bem, né, na arte da esgrima espiritual, preparado para lutar. No versículo 11, ele vai falar de um outro homem aqui chamado Samá. Samá, ele estava num campo de lentilhas, quando o exército filisteu vem, e aí as pessoas fogem e só Samá fica. E ele vai lutar contra esse exército dos filisteus. Agora é interessante, porque assim, não era um terreno de ouro, de diamante, não era nada tão precioso. Era um terreno de lentilha. O quilo de lentilha está aqui, R$5? Não vale tanto. Para que colocar a sua vida em risco por causa de algo assim não tão importante? É interessante isso. Ele lutou por um campo de lentilhas. Isso me ensina que sim, nós devemos lutar até pelos pedaços mais insignificantes na nossa vida, porque não importa o quão insignificantes são esses espaços na nossa vida, se Satanás estiver lá nesse lugar, um posto dele, um lugar para ele, ele vai poder avançar em outros lugares da nossa vida. E por isso eu não vou deixar que ele tenha nem sequer um terreno de lentilha dentro da minha vida. E infelizmente tem muitos crentes que têm deixado os seus terrenos de lentilha serem dominados por Satanás. A gente entrega, a gente fala assim, olha, esses programas aqui de TV eu vou assistir porque não tem problema. E aí começa a vir coisas, e aí entra. E sabe o que acontece? Por causa daquilo que a gente vê, essas coisas geram pensamentos. Pensamentos que geram emoções. Emoções que vão gerar uma demanda. E uma demanda que vai gerar ações. E aí uma coisa vai levar a outra e eu vou pecar. E aí o que vai acontecer? Nós vivemos uma época onde nós estamos viciados. Nós temos uma geração imensa de cristãos viciados em uma série de programas que levam a gente a pecar o tempo todo. E a gente tem que fazer aquilo que Jesus falou: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Então arranca e lança fora esses programas. Arranca e lança fora isso que está fazendo você pecar. Eu me lembro a primeira, faz o que eu acho que deve fazer uns 20 anos, que o Big Brother foi lançado. Eu assisti a primeira edição. E foi suficiente para mim. Quando eu assisti aquela primeira edição lá, 20 anos atrás, eu acho, eu decidi, eu nunca mais quero ver esse negócio.
porque isso daqui não é para mim. Por quê? Porque isso me faz pecar. E eu preciso ser sincero com relação a isso. Porque quando eu assisto isso tem aquilo que vai me fazer pensar, e eu vou ficar pensando nisso. E isso me leva a pecar. Eu percebi que, por exemplo, eu não podia nem assistir mais Domingão do Faustão. E um monte de programas que eu comecei a avaliar e ser sincero comigo mesmo. Você pode rir, mas são coisas que estavam me fazendo pecar. E eu falei, não, eu não vou assistir. Eu gostava lá das piadas e às vezes de uma pegadinha, não sei o quê. Mas daí mostrava não sei o quê, de repente um monte de bailarina lá dançando. E eu sou homem, né? A cabeça da gente gira. Aí eu falei, não, Deus, tira isso da minha cabeça. Aí eu falei, tira da cabeça ou você que tem que sair desse sofá? Desliga o canal. Eu falei, Senhor... E aí a gente começa a não perceber que é um terreno de lentilha. Aí eu falei, mas que mal tem? É tão pequeno, é tão importante assim. É muito importante. Porque se ele domina esse terreno de lentilha, ele pode entrar em várias áreas da tua vida. E é nos pensamentos aonde ele entra em primeiro lugar. Foi através do pensamento, quando Satanás fala para Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. Ele instigou a sua imaginação. A imaginação de Eva que fez ela comer o fruto. E é a nossa imaginação que faz a gente comer o fruto. Satanás, ele instiga a tua imaginação, o teu pensamento, as ilusões da tua cabeça. Então cuidado com o que você pensa. Para você dominar o que você pensa, você tem que cuidar com aquilo que você vê. Cuidado com os teus pensamentos. Os teus pensamentos são o campo de batalha principal, é o lugar onde Satanás quer entrar, é aí que ele quer entrar. E como é que ele entra? Ele entra através dos desejos, através das vontades. E como é que ele instiga desejo em você? Através da imagem, através dos vídeos, dos filmes, das tantas coisas que tem aí disponíveis para a gente. Então cuidado, arranca e lança fora, arranca e lança fora. Você quer viver uma vida santa? Santidade vem de separação. Separe-se destas coisas, para que de fato a sua vida seja uma vida santa. Talvez você já entregou alguns terrenos de lentilha para Satanás. Hoje é o dia de você dominar esses terrenos de volta. Hoje é o dia de você reconquistar. Hoje é o dia de você dizer, chega, eu não vou deixar nenhum terreno de lentilha. Nenhum terreno de lentilha. Por isso nós precisamos usar o capacete da salvação. Protege a nossa cabeça. Precisamos usar o escudo da fé para entrar em batalha. O escudo da fé é o que nós movemos para proteger a gente dos dardos do inimigo. Os dardos vêm, as tentações vêm, as acusações vêm. Ninguém está aqui para dizer que não vão vir, vai vir. Mas você tem que erguer na direção desses ataques de Satanás, para que não te afete. Conhece aquele ditado? Ninguém pode impedir um passarinho de pousar na tua cabeça, mas você pode evitá-lo de formar ninho. Os pensamentos vêm, as acusações vêm, as tentações vão vir. Você ergue o escudo da fé. Você rejeita, você leva os pensamentos cativos diante de Cristo e você entrega. E entrega e pronto. Agora, se você ficar alimentando, ficar pensando, aí a responsabilidade é tua. E aí é onde ele entra e ele reina. Por último, esses homens aqui no final que veem Davi e ele fala assim, se eu pudesse beber da água que sai lá da fonte de Belém. Eles atravessam tudo aquilo. Eles pegam a água, colocam a vida em risco para satisfazer o desejo do rei. Esses homens de coragem que colocam a sua vida em risco para satisfazer o desejo do coração do rei. Qual é o desejo do coração do nosso rei? Você tem colocado a tua vida toda à disposição dos desejos do nosso rei? O que ele deseja? E aí, queridos, essa é a lição mais importante de todas.
Se você estiver buscando saciar os seus desejos, você só vai se colocar em risco quando for algo que vai trazer algum benefício para você. Mas se a tua vida está alinhada a fazer a vontade do Rei, a buscar saciar os desejos do coração do Rei, que é Jesus Cristo, você vai colocar a sua vida toda, seu nome, seus desejos, seus sonhos, seus planos, seus projetos, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, a serviço do Rei. Vai falar assim: Deus, está tudo aqui, eu vou colocar tudo a seu serviço. Qual é o desejo do Rei? O desejo do Rei é que você viva uma vida justa, que você viva uma vida que de fato faça diferença nessa terra. A vontade do Rei é que você cuide dos pobres, que você ame aqueles que estão oprimidos. A vontade do Rei é que você seja verdadeiro e ame as pessoas na tua casa, que você fale a verdade, peça perdão a quem você precisa pedir. A vontade do Rei é que você vá na direção daqueles que são mais carentes, na direção daqueles que estão perdidos, que você entre nesse mundo de trevas e seja luz aonde você é mais necessário. A vontade do Rei é que você se posicione como soldado de Cristo e pare de se acovardar, se escondendo atrás das desculpas que você já tem colocado. A vontade do Rei é que homens e mulheres como eu e você possam assumir a responsabilidade que um dia foi de Pedro, de Paulo, de Timóteo, de tantos homens de Deus no Novo Testamento, porque esses homens já morreram. É a nossa vez, é a tua vez. O bastão foi passado. No passado era Paulo, depois vieram os grandes homens de Deus. A gente gosta de ouvir as histórias dos avivamentos, o que Deus fez na vida de William Carey, aquilo que Deus fez na vida de John Wesley, George Whitefield, aquilo que Deus fez na vida de Spurgeon, na vida de Moody, mas eles morreram. Você está vivo. Eu estou vivo. A responsabilidade é nossa. A batalha não acabou. Nós precisamos sair do nosso conforto e lutar contra os inimigos que estão aí fora. Porque assim como Deus deu vitória para John Wesley, Ele vai dar vitória para você. Assim como Ele deu vitória para esses homens e mulheres do passado que pagaram um alto preço, mas tiveram grandes vitórias, Ele vai dar para você. E nessa tarde eu quero convidar você, querido, a tomar as armas de Deus e dizer: eu estou aqui, Senhor, para a batalha. Eu vou lutar. E talvez a primeira batalha que você precise lutar seja dentro da tua casa. Você vai ter que reconquistar os terrenos de lentilha que foram entregues para o inimigo. Você já entregou terrenos de lentilha para o inimigo? Hoje é o dia de você dizer: eu vou reconquistar. Chega, chega. Eu vou usar as armas do Senhor. Viva uma vida de oração. Leia a palavra, busque o Senhor. Viva uma vida de adoração. Jejue. Ore. E não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus está falando ao teu coração nessa tarde, Deus está te chamando a assumir uma postura de guerra, e você vai dizer, você vai declarar ao Senhor Jesus, dizendo assim: eis-me aqui, eu quero lutar. Eu quero lutar. Eu quero ser seu soldado. Aqui, onde o Senhor me enviar, para destruir as obras de Satanás. Eu estou aqui, Senhor. A começar na tua vida e na tua família. Eu não vou fugir. Eu não vou fugir. Se Deus está falando no teu coração, vem aqui na frente. A gente quer orar com você. Há alguém? O pessoal do Ministério de Intercessão está aqui. Eu quero
quero que você esteja se colocando diante de Deus nesse momento, como um momento de verdade de temor, de entrega. Que precisa ser entregue diante do Senhor. Medos, talvez sonhos que você precisa abrir mão, talvez espinhos que estão sufocando você e que hoje você está decidindo que vai cortar de uma vez por todas. Talvez é o olho que precisa ser arrancado e lançado fora, alguns programas de televisão, algumas coisas, eu não sei o que você vai ter que arrancar e lançar fora. Qual é o tamanho do teu inimigo? Você tem olhado para o tamanho do teu Deus? Esse é o momento de você se colocar diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez você. Tomar posse das armas que Ele tem disponibilizado. O Espírito Santo de Deus, que nos enche do seu poder e nos dá força não só para lutar contra Satanás, mas para vencer o nosso medo, vencer a nós mesmos, vencer o nosso pecado, vencer. Hoje é um dia de vitória. Oh, Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, sopra o Teu Espírito, Senhor. Sopra o Teu Espírito, Senhor. Sopra o Teu Espírito, Senhor, sobre cada um de nós. E que cada um aqui na frente, Senhor Deus, seja cheio da Tua presença, Senhor Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Cheio da Tua presença, Senhor Deus. E que o Teu Espírito de amor, o Teu Espírito de poder, o Teu Espírito de ousadia, o Teu Espírito de coragem, o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha nos encher e nos capacitar, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que possamos ver, ó Deus, os gigantes caírem, os inimigos sendo derrotados. Em nome de Jesus, Senhor Deus, vai abrindo os lábios, Senhor Deus, dos Teus filhos, para que eles tenham coragem para falar no Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor Deus, venha preparar os nossos pés, para que eles sejam levados aos lugares onde somos mais importantes. Em nome de Jesus, tira, Senhor Deus, todo medo. Venha santificar os olhos dos Teus filhos, Senhor. Venha santificar os ouvidos dos Teus filhos, Senhor. Venha santificar, Senhor Deus, as nossas mãos, os nossos pés. Venha santificar as nossas mentes. Venha tirar, Senhor Deus, toda a ação de Satanás, toda a presença do diabo, toda a seta do maligno, seja retirada em nome de Jesus. E que possamos ser revestidos com a Tua armadura, que é o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, usa-nos, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Se você, eu vou pedir para as pessoas do Ministério de Intercessão estarem orando por vocês. Se Deus está falando ao teu coração, querido, e você precisa de acompanhamento, você vai falar para alguns desses queridos aqui, falando: eu preciso falar mais, eu preciso conversar com alguém. Tem várias pessoas aqui de vermelho para poder te ajudar, te auxiliar.